Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no 8º domingo do tempo comum e hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos seus versículos de 39 a 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Uma pergunta. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois numa fossa? Aqui a tradução é no buraco. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Eu queria ficar com você com esse primeiro versículo. Pode um cego guiar outro cego? Para a gente introduzir isso, nós precisamos compreender que Jesus está falando para quem? Jesus fala aos discípulos sobre aqueles que sabiam a Torá, sobre aqueles que sabiam a lei. E quem eram esses que conheciam bem a lei, que conheciam bem a Torá? Os escribas e os doutores da lei, aqueles que guiavam o povo. Então Jesus está alertando os seus discípulos: olha, vocês são meus discípulos, vocês vão dar continuidade à minha missão, vocês devem conduzir o povo, essas ovelhas, até o redil, que é o céu, que é a vida eterna, mas não entrem pelo caminho que entraram muitos escribas e muitos mestres da lei, no caminho de cegueira, num caminho de uma cegueira espiritual causada pelo orgulho e pela vaidade, e acabaram se tornando cegos conduzindo outros cegos, ou seja, dois grupos perdidos. Os cegos homens que deveriam ter a visão clara para conduzir os cegos a terem também uma visão clara, mas se tornaram cegos conduzindo cegos. É aquilo que Jesus faz. Jesus, porque tem a visão clara, ele é o esplendor da glória do Pai, ele pode curar os cegos. E quantos cegos Jesus curou, não é verdade? Quantos cegos Jesus libertou e devolveu a visão, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz da vida, ele que nos dá clareza para podermos enxergar as coisas como Deus enxerga. Então Jesus está alertando os seus discípulos, alertando a você, alertando a mim, para nós não nos tornarmos cegos que estão conduzindo outros cegos. Pode ser que hoje a gente tenha uma visão muito clara da vontade de Deus, mas se nós cairmos num caminho errado, num caminho de orgulho e vaidade, nós nos tornamos cegos conduzindo outros cegos. E interessante que no grego aqui, a palavra cego poderia ser, o significado, a ideia que essa palavra cego traz no grego é cegar pelo orgulho ou vaidade e se tornar insensível ou estúpido. Olha que interessante. Então, quando Jesus está falando, pode um estúpido guiar um cego? Pode um estúpido guiar outro estúpido? Ou seja, pode alguém ignorante na vontade de Deus guiar outras pessoas que infelizmente estão também ignorantes na vontade de Deus? Pode alguém que não tem experiência com Deus conduzir outras pessoas que não têm experiência com Deus? Ambos cairão na fossa. No buraco aqui, na verdade, é uma fossa onde está todas as sujeiras, onde é colocado tudo aquilo que não presta, todo o lixo. Ambos vão cair numa situação pior do que a situação que estavam. Então, pode um cego, alguém que se tornou estúpido, guiar outros cegos? E esse termo nós o encontramos na segunda carta de São Paulo a Timóteo,
2 Timóteo 3, 4 a 5 diz assim: traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo aparência da piedade, mas desmentindo o seu efeito. Foge também dessa gente. Então, quem são esses estúpidos? Quem são esses cegos? Aqui São Paulo a Timóteo está dizendo, são os traidores, são aqueles que são insolentes, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, o cego aqui é aquele que ama mais o prazer do que o próprio Deus, tendo aparência de piedade. Vive uma vida exterior cheia de piedade, cheia de gestos de piedade, mas desmentindo seu efeito. Ou seja, tem aparência, mas o próprio interior está tão cego, tão tomado pelo orgulho e pela vaidade, e isso nós estamos vivendo nos tempos onde nós estamos. Nesse tempo nós estamos correndo um grande risco de cair numa espiritualidade de exterior, sendo que o nosso interior vai desmentir tudo aquilo que em nós é exterior. O interior, as escolhas, a vida interior desmente aquilo que nós estamos vivendo no exterior. Estúpidos, cegos, insensíveis e que estão guiando outros cegos, ambos cairão no buraco. É muito sério isso que nós estamos vivendo. E se nós pegarmos lá o livro de Deuteronômio, nós vamos ver quem é esse cego. Deuteronômio 27, Deuteronômio capítulo 27, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Maldito quem desviar o cego do caminho, e todo o povo dirá amém. Olha o que diz a Sagrada Escritura, maldito quem desviar o cego do caminho. O cego não deve ser desviado do caminho, porque se ele se desviar do caminho, ele vai se perder e não encontrará o caminho de volta. Ele vai se machucar, ele vai se ferir, pode cair no abismo e morrer. Então é maldito quem conduzir um cego fora do caminho. Se eu sei que Jesus é o caminho, se eu desviar alguém do caminho que é Jesus, segundo as Escrituras, eu sou considerado um maldito pela própria palavra de Deus. Então, eu poderia dizer assim, pode um cego guiar outro cego? Alguém que está ignorante, que não, na palavra de Deus, alguém que não consegue caminhar sozinho na vontade de Deus e que precisa ser conduzido no caminho que é Jesus, esse precisa ser conduzido e não extraviado. E aquele que o extravia é considerado um maldito. Então, se eu fui escolhido para conduzir pessoas até Deus, ainda mais eu como padre, como um consagrado, se Deus me escolheu para conduzir um povo até Ele, um povo que, quem sabe, um povo cego em muitas coisas, e se Deus me escolheu para conduzir esse povo até Jesus, que é o caminho, eu não tenho direito de desviar esse povo. E eu só não desviarei se eu não for alguém inchado pelo orgulho e pela vaidade, se eu não for alguém insensível, se eu não for alguém estúpido. Eu só conseguirei conduzir alguém até o Senhor se eu for alguém de experiência com Deus, de intimidade com Deus. Só assim eu poderei conduzir alguém até Deus. Se nós pegarmos Levítico, capítulo 19, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim: não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então Jesus está dizendo, não entre no caminho, não seja como escribas e mestres da lei. Não posso dizer isso porque havia escribas e mestres da lei direitos, homens que caminhavam segundo o querer de Deus. Mesmo, infelizmente, quem sabe não tenham tido não oportunidade, mas que mais tarde conheceram a Jesus e o aceitaram, ou que viviam em fidelidade à lei, colocando como fio condutor o amor, enfim. Mas haviam muitos que eram cegos e falsos, porque envaidecidos, inchados pelo orgulho. E muitos puderam ter experiência com Jesus e mudaram de vida. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Ora, Levítico 19, 14.
não ponhas tropeço diante do cego. Jesus está alertando os seus discípulos. Não entre pelo caminho que muitos escribas e mestres da lei entraram, num caminho de colocar tropeços para o cego, aquele que deveria encontrar com Jesus. Nós vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos isso acontecendo com os apóstolos quando estão evangelizando. Quantas pessoas colocando tropeços para que o evangelho não chegasse. Quantos judeus colocando tropeços para que o evangelho não chegasse. Ou seja, cegos conduzindo outros cegos. Eu busquei uma frase de Santo Agostinho para ilustrar um pouco aquilo que esse evangelho de hoje está dizendo. Olha o que diz Santo Agostinho. Alguém pecou pela cólera e tu o repreendes odiosamente. Quando vai falar Santo Agostinho aqui, está falando sobre o cisco no olho do teu irmão e sobre a trave. Tira primeiro, a gente quer tirar o cisco do olho do irmão e esquece que tem uma trave muito maior que o cisco no nosso olho. Então tira primeiro a trave do nosso olho antes de tirar o cisco no olho do irmão. Para quê? Porque se eu tenho uma trave no meu olho, ao invés de tirar o cisco do olho do irmão, eu vou ainda machucar o olho do outro, porque eu não estou enxergando bem para tirar o cisco do olho do outro. Então eu primeiro preciso enxergar bem para conseguir tirar o cisco do olho do irmão. Então Santo Agostinho vai dizer, olha, alguém pecou pela cólera. Alguém que pecou pela cólera precisa ser corrigido, precisa que se tire o cisco do olho dessa pessoa. Mas tu o repreendes odiosamente, com muito ódio. Há tanta diferença entre a cólera e o ódio quanto entre o cisco e a trave, vai dizer Santo Agostinho. Pois o ódio, o que é o ódio segundo Santo Agostinho? É a cólera arraigada. Com o tempo ela ficou tão forte que foi a cólera que podemos chamá-la de ódio, ou seja, podemos chamá-la de trave. Se tu te irritas somente, tu podes ter boa vontade de corrigir o culpado, mas se tu o odeias, tu não queres que ele se emende. Joga longe teu ódio e então este homem que de agora em diante tu amas poderá corrigi-lo. Eu quero explicar essa frase de Santo Agostinho. Então alguém pecou pela cólera e eu vou corrigir a pessoa com ódio. O que significa o meu ódio? Que é uma trave no meu olho. Se eu estou amando aquela pessoa que eu vou corrigir, aí sim eu posso tirar o cisco do olho dele. Agora, se eu estou corrigindo por ódio, por vingança, significa que a trave no meu olho é maior do que o cisco que está no olho do irmão. Como que eu vou querer tirar o cisco do olho do outro se a trave que está no meu é maior do que o erro que ele cometeu? Se ele pecou com cólera, o que é a cólera diante do ódio que eu tenho no coração? Não é nada. A cólera é apenas um cisco e o ódio com o qual eu estou querendo corrigi-lo é a trave maior do que o cisco. Então, tira primeiro a trave do meu olho, que é o ódio, para eu poder corrigir o irmão, tirar a cólera do coração dele através do amor. Tá vendo? Santo Agostinho exemplifica muito bem, dizendo que o ódio é a trave e a cólera é o cisco no olho do outro. Então, se eu vou corrigir alguém para me vingar e com ódio, é melhor não corrigir, porque existe uma trave no meu olho e com que capacidade eu vou querer tirar o cisco do olho do irmão. E para terminar, eu queria pegar o livro de 2 Samuel. Aqui nós vamos ver nitidamente um caso de cisco no olho do outro e trave no olho de alguém. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. 2 Samuel 12, de 1 a 7. Aqui nós estamos falando de Davi quando pecou. Pecou com Betsabeia e ainda mandou matar o marido dela, Urias, e ficou com a mulher de Urias. Toda a história não dá para contar agora, mas você conhece. Então, ele pegou a mulher de Urias, ela ficou grávida, o que ele fez? Eu vou dar um jeito ainda de matar Urias, e ficou com a mulher dele. Então, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe, numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa, junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do homem rico.
Este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Por que eu quis trazer esse texto bíblico? Davi pecou, essa ovelha, esse pobre que tinha uma única ovelha era Urias, e esse rico que tinha muitas ovelhas e bois era Davi. Ou seja, Davi mandou matar, como esse exemplo que o profeta deu. Davi é esse rico que chegou o visitante, ao invés de usar das ovelhas que tinha, ele foi lá e pegou a ovelha do pobre e matou para dar ao seu visitante. Ou seja, pegou a mulher de Urias, ele que tinha muitas mulheres, pegou a mulher de Urias e ainda mandou matar Urias. Quando o profeta Natã contou esse fato, essa parábola, contou dessa maneira, Davi se irritou, dizendo: isso não pode acontecer, esse homem que fez isso merece, como vai dizer a palavra, ficou indignado pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece morrer e ainda pagar 4 vezes mais. Ou seja, ele queria resolver uma situação tirando o cisco do olho do irmão. Não, quem fez isso está errado, tem que ser corrigido, merece a morte. Mas ele esqueceu que havia uma trave imensa no seu olho. Esse homem do qual o profeta falava era o próprio Davi, querendo corrigir os outros, mas sem se corrigir. Ficou indignado, dizendo que o outro merecia a morte porque errou, mas esqueceu que o pecado dele era maior do que essa história que foi contada. A trave estava no olho dele. Muitas vezes, meu querido, minha querida, nós queremos corrigir o outro para nos vingar e com muita raiva, achando que só o outro erra e esquecemos que o nosso pecado é maior do que o outro. Isso não pode nos impedir de corrigir ninguém, mas o que deve impelir a nossa correção e a nossa exortação é o amor ao outro e o desejo também de mudança do nosso coração. Tiremos a trave do nosso olho que escandaliza tanta gente, para que no amor possamos também tirar o cisco do olho do irmão. Jesus não disse para não tirar o cisco do olho do irmão. Jesus disse que antes de tirar o cisco do olho do outro, primeiro tiremos a trave do nosso olho. O profeta Natã nos ensina. Davi fica indignado, não sabia ele que o pecado desse homem era o seu próprio pecado, porque era a trave que o impedia de ver nitidamente o mal que ele havia feito a Urias. Que o Senhor nos ajude nesse domingo a viver o amor, corrigir sim, mas se corrigir também. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.